Olá! Alguma vez já parou para pensar como é que o GPS sabe exatamente onde a gente está? A mágica por trás disso tudo são as coordenadas geográficas. E hoje a gente vai desvendar do zero o que são latitude e longitude e como elas funcionam como um verdadeiro endereço para qualquer lugarzinho no nosso planeta. Vamos começar! Pois é, essa é a grande questão, né? Pensa só, numa esfera gigante como a Terra, sem nenhuma rua ou placa, como é que se cria um sistema que funciona no mundo todo e aponta para um lugar exato, sem chance de erro? E a solução, olha, é genial de tão simples. A gente cria um endereço global. É isso mesmo. Assim como uma casa tem um CEP e um número, cada ponto na Terra tem um par de números que identifica ele. Exatamente isso que a gente vai aprender a ler agora. Para criar esse sistema de endereço, a gente precisa de um ponto de partida, né? De referências que todo mundo concorde. E é aí que entram as famosas linhas imaginárias que cortam o nosso planeta. Bom, a primeira e mais famosa de todas é a linha do Equador. Imagina um cinto gigante bem no meio da Terra, dividindo ela em duas metades. Tudo que está para cima desse cinto é o hemisfério norte. Tudo que está para baixo é o hemisfério sul. Ela é o nosso marco zero para medir o que é norte e o que é sul. Agora, para nossa segunda referência, a gente precisa de uma linha que corta o planeta em pé, de um polo até o outro. Essa linha, que por convenção passa lá por Greenwich, na Inglaterra, é o nosso marco zero para dividir o mundo em leste e oeste. E é aqui que a gente percebe a beleza do sistema. Existe uma divisão de tarefas perfeita. A linha do Equador cuida da dimensão norte-sul, que a gente chama de latitude. Já o meridiano de Greenwich cuida da dimensão leste-oeste, a longitude, cada um com a sua função sem bagunça. Certo! Agora vamos focar na primeira parte do nosso endereço. Vamos entender direitinho o que é a latitude e como ela funciona na prática. A definição parece um pouco técnica, mas a ideia é bem simples na verdade. Latitude é só uma medida de quão longe, em graus, um ponto está da linha do Equador. Se está pertinho dela, o número da latitude é baixo. Se está bem longe, lá perto dos polos, o número é alto. E o sistema é super organizado. A latitude começa em 0 graus, bem em cima da linha do Equador, e vai subindo até 90 graus lá no Polo Norte ou descendo até 90 graus no Polo Sul. É por isso que o número sempre tem que vir com a letra N de norte ou S de sul. E para nunca mais esquecer, aqui vai uma dica de memorização. Pense que latitude indica de que lado do Equador o ponto está. É o lado norte ou o lado sul. Latitude, lado. Ajuda a fixar a ideia, né? Beleza, já entendemos a dimensão norte-sul. Agora vamos para outra metade do nosso endereço. Chegou a hora de dominar a longitude. A lógica aqui é exatamente a mesma da latitude, só que agora a nossa referência muda. A longitude mede a distância também em graus de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich, ou seja, ela diz o quão para leste ou para oeste alguma coisa está. As regras aqui também são bem parecidas. A longitude começa em 0 graus, lá em Greenwich, e vai até 180 graus, do outro lado do mundo. E para a gente saber para que lado, a gente usa a letra L para leste ou a letra O para oeste. E claro que tem uma dica para guardar isso também. É só pensar em longitude como o comprimento que a gente percorre ao redor do globo, começando de Greenwich. Ou a gente vai para leste, ou a gente vai para oeste. Perfeito. A gente já tem as duas peças do nosso quebra-cabeça, latitude e longitude. Agora, vamos ver como elas se juntam para formar um endereço geográfico completo. A regra mundial é super clara e muito importante. Primeiro, sempre a gente informa a latitude, ou seja, a posição norte ou sul. Só depois a gente informa a longitude, a posição leste ou oeste. Como está aí no exemplo, 15 graus sul, 47 graus oeste. E ó, aqui vai uma dica de ouro daquelas que salvam em provas e vestibulares. É muito comum tentarem confundir, invertendo essa ordem. Então, tem que lembrar, o padrão é sempre latitude primeiro e longitude depois. Fique de olho nisso. Certo. Agora que a gente já viu toda a teoria, que tal testar esse conhecimento? Vamos fazer 2 exercícios bem rápidos, no estilo que pode aparecer em qualquer avaliação por aí. Vamos lá? Primeira pergunta na tela. Temos a coordenada completa 20 graus norte, 40 graus oeste. A tarefa é simples. Em quais hemisférios esse ponto está? Pensa um pouquinho nas regras que a gente acabou de ver. E a resposta é uma aplicação direta das regras. A letra N de norte já diz pra gente que o ponto está no hemisfério norte. E a letra O de oeste diz que ele está no hemisfério ocidental. Simples e lógico, sem segredo.
Segundo exercício, a informação que a gente tem é que Brasília fica no hemisfério sul e também no ocidental. Com base nisso, qual dessas 3 opções de coordenadas faz sentido para a capital do Brasil? A resposta correta aqui é a letra B. Pensa comigo. Para estar no hemisfério sul, a latitude tem que ser S. E para estar no hemisfério ocidental, a longitude tem que ser O. A única opção que tem essa combinação de S e O é a B. E para fechar, vamos para a associação mais importante de todas, para isso ficar gravado na mente. Viu as letras N ou S? Automaticamente pense em latitude. Viu as letras L ou O? O assunto é longitude. Essa é a base de tudo. E por fim, a regra de ouro que organiza o sistema inteiro. Pense assim, a linha do Equador é o ponto de partida da latitude e o meridiano de Greenwich é o ponto de partida da longitude. Com essa base, fica fácil ler qualquer endereço no nosso planeta.